aqui, Felipe, é contar um pouco da sua história. Porque você não foi político antes, foi? Não, Vai se aventurar agora nesse mundo. é Que isso aí. loucura. Já começar assim? Pois é, né? De cara. Meu Deus. Mas eu gosto de encrenca. Estamos E o vendo. que você fazia antes de se aventurar assim nesse mundo político? Bom, primeiro, eu sempre gostei de política e estudei política. Eu me lembro, na minha época de estudante, todos meus amigos queriam fazer administração, tocar negócio e tal, e eu fui para ciências políticas porque eu estava preocupado com o Brasil, redemocratização do Brasil e tal, então eu queria fazer isso Que ano que com era isso? gosto. Isso eu me formei em 87, então 87. a redemocratização foi 88, né? É, Então, eu aí nasci em 88. Pois é, vê? Então você não tinha nem nascido ainda, mas eu estava pegando aquela fase, então eu preocupado com a redemocratização do Brasil e tal. E aí fui estudar ciências políticas, mas eu nunca quis ter vida acadêmica, eu sempre tive a inquietação de empreender, né? Querer fazer coisas diferentes. Aí eu voltei e entrei para o jornalismo político, comecei a trabalhar com jornalismo político, escrevendo sempre em jornal. Depois abri minha editora, tive uma editora, tive duas revistas, uma de política para trabalhar que chamava República e uma de arte e cultura que chamava Bravo, que foi a maior revista de cultura do Brasil. Aí eu vendi a Bravo para a editora Abril e me tornei diretor superintendente na Abril. E depois disso, sempre continuei com a parte empreendedora, tanto na parte social como na vida mesmo. Eu criei uma empresa de energia renovável com a minha mulher, com a Ana Cicué, que produz energia usando biomassa. Então a gente Que tem legal. capim-elefante, queima o capim, gerava eletricidade de 30 mega na Bahia e pegamos aquele polo da Bahia explodindo, que foi muito legal. A gente viu aquela transformação da Bahia, do oeste da Bahia, ali, Luiz Eduardo Magalhães Barreiras, que virou hoje, né, um dos maiores epicentros da produção de soja e algodão no Brasil. Que lá é incrível. Se quer ver um Brasil que dá certo, é esse oeste da Bahia. E aí eu fui fazer um mestrado em Harvard, e quando eu voltei, eu abri o CLP, o Centro de Liderança Pública, porque a ideia era, precisamos formar liderança capaz de mudar a política pública no Brasil e trabalhar com estados e municípios. Sempre a ideia de que quanto mais próximo o governo do estado do problema, melhor é para resolver as soluções. E Com quanto mais certeza. está em Brasília, mais problema mais burocracia, mais gente distante que se mete na vida dos outros que não tem noção como é que é a realidade local. E aí a gente formou esses 9.000 líderes públicos no Brasil, sempre trabalhando com secretários municipais e estaduais e melhorando a qualidade da gestão pública. Então, assim, o que é legal ir para uma campanha presidencial com esse currículo é que eu vi a política pública dar certo na ponta. Então, o Brasil tem um monte de pockets de excelência em política pública, em educação, em saúde, segurança, só que você não consegue escalar isso. Então, você precisa ter um presidente da República capaz de pegar essas boas experiências, conhecer essas realidades diferentes no Brasil, para escalar isso e virar política pública nacional. Mas isso só vai acontecer se tiver um presidente que vai tirar poder de Brasília e devolver poder para os estados e municípios. E é isso que eu pretendo fazer. Como é que é esse teu projeto de filantropia que você citou? O CLP sempre foi bancado pela iniciativa privada. Então, todo esse trabalho que a gente faz com estados e municípios, é a iniciativa privada que banca, nunca é dinheiro público. Porque uma das questões importantes, Bruno, a sociedade tem que se envolver mais com a política. Então é assim, ó, vamos melhorar o Barueri? Pô, Bruno, tem que ajudar aí, pega uns outros empresários aí, vamos melhorar a governança. O que a gente quer melhorar? Que indicador? A gente quer melhorar a educação. Então, o que dá para fazer com a educação? Quais são os municípios exemplares? Como é que nós vamos treinar professor? Como é que vai melhorar o diretor da escola? Quem vai cobrar a meta? Qual é a meta que a gente quer atingir? Então, é um pouco dessa cabeça de setor privado, mas com a pegada de como implementar isso na política pública. E eu digo que vocês que trabalham muito com empreendedorismo, uma das coisas mais interessantes da política é que a governança da política ela é oposta da governança do setor privado. Porque o que é a governança no setor privado? Você que é o acionista, você é dono do seu negócio, você é permanente e os teus diretores, gerentes são temporários. Se eles entregam o resultado, eles estão lá, senão eles caem fora. O setor público é o oposto. O CEO é temporário, porque é quem tem o mandato, e toda a gerentada é permanente, porque é funcionário público, você não pode demitir. Então, você tem que ter um outro skill para lidar com essa turma. Você tem que tirar o melhor deles, porque senão eles podem te sabotar e você não faz absolutamente nada. Sim. Aliás, esse é o problema do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, vai o Paulo Guedes com um monte de gente legal lá, de mercado e tal, só que não entendem nada de política e a turma da política põe eles no bolso, porque não aprovam as coisas. Então, o cara que falou que ia privatizar, que ia abrir economia e tal, nada disso aconteceu. Pois é. Porque ignorou a política. Então, qual é o segredo no setor público? É você combinar a competência da gestão com os caras técnicos, com os bons articuladores políticos. E é essa combinação que você faz as coisas andarem no setor público.
Sobre os seus livros, Felipe, você escreve sobre história, sobre política, até para quem quiser entender mais sobre o que você escreveu, como você pensa. Tem recomendações que pode passar para o pessoal? Ou citar resumos, né, do que você escreveu? Não, eu acabei de relançar um livro que chama Os 10 Mandamentos do Brasil que somos para o país que queremos. E é muito legal esse livro, que ali conta um pouco da história. Por que a gente é tão viciado em Estado no Brasil? Né? Por que a gente não consegue se desvincular do Estado? E ali tem 10 mandamentos que, na verdade, são 10 medidas que o Brasil tem que tomar para uma agenda modernizadora. Então, uma delas é o federalismo de verdade, é a descentralização do poder. O outro mandamento, um dos mandamentos, é acabar com o capitalismo de Estado e ter o capitalismo de mercado, fazer o mercado funcionar, tirar o Estado das costas dos empreendedores, desregulamentar a economia, desburocratizar a economia, fazer tudo isso. Porque no Brasil é o seguinte, a economia é desenhada, a política desenha a economia, primeiro para tirar dinheiro de empresário, é isso que eles querem. Então, olha, você está ganhando dinheiro aqui, vamos descobrir aqui qual é o imposto a mais que nós podemos fazer para tirar dinheiro, que é um horror, né? É a primeira coisa. E segundo, que condena a gente a ser exportador de commodity, porque qualquer produto de maior valor agregado que você faz já tem uma taxação diferente, tem um KNAI diferente, tem a regra diferente. Você já começa a pagar imposto antes de começar a gerar o primeiro produto. Então, é um Estado que não vê com bons olhos quem gera riqueza. Pelo contrário, quem gera riqueza é para ser taxado. E esse é um grande problema que a gente tem no Brasil, porque aí como é que quem se dá bem no mundo dos negócios aqui não é aumentar a concorrência, ganhar o mercado, é capturar o Estado. Não, olha, agora eu sou amigo de gente poderosa em Brasília, então vai ter reserva de mercado, vou ter uma legislação especial, vou ter subsídio do governo, vou conter a competição aqui para eu poder ser dono do mercado. Então, assim, é uma coisa, é o capitalismo de Estado, é completamente diferente do que os outros países fazem. Para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Então, quanto mais concorrência, melhor. Então, um dos pontos importantes na campanha presidencial, agora voltando, fazendo um pouco do livro para a campanha, é a abertura unilateral da economia. Essa vai ser a primeira meta mais importante que a gente vai fazer. O Brasil precisa abrir a economia, voltar a competir no mercado internacional, porque só com o aumento da concorrência que nós vamos ter aumento de competitividade e produtividade. Senão o Brasil vai continuar rastejando com baixo crescimento econômico. Então, esse é um ponto importante. Os populistas querem mais capitalismo de Estado. E mais capitalismo de Estado vai acontecer o que a gente está fazendo. A economia está parada há 20 anos no Brasil, que não cresce. Recorde de desemprego e aumento de miséria, porque você estava perdendo competitividade. Sim. Então, é um livro muito legal para você entender assim. E é legal que esse livro eu escrevi em 2017. Então, o que está em 2017 é completamente válido em 2022. Assim, a pauta modernizadora não andou no Brasil. E não anda por causa desse populismo, entendeu? De esquerda e de direita no Brasil. Então, a gente precisa ter um governo realmente liberal, que vai comprar a pauta da abertura econômica, que vai descentralizar o poder, que vai aproveitar a grande oportunidade que nós temos, que é a pauta do meio ambiente. Hoje, o mundo, como é? Eu falei, o mundo do século XX, o que deixava um país rico era descobrir petróleo. Então, se descobrir petróleo, o país ficava rico. Hoje, a economia do baixo carbono. E o Brasil pode fixar 50% do carbono do mundo. Então, tem uma oportunidade incrível. E aí, os investidores privados, você pega 50 trilhões de dólares hoje no Brasil, tem um selinho do ASG. Ou você olha para o ambiental, ou você olha para a governança e para o social, ou não vai ter dinheiro. O cara vai chegar e falar, pô, adorei o sócio aqui, mas aí, e aí, o que vocês estão fazendo de impacto ambiental? Como é que é a governança daqui? Qual que é o impacto que está em Barueri? Se não tiver, o cara não vai botar dinheiro, porque a governança da empresa dele está dizendo que não pode investir. Então, o Brasil tem uma oportunidade incrível para retomar o crescimento econômico baseado nessa pauta do meio ambiente. Então, assim, a abertura econômica e essa questão do meio ambiente me parecem, assim, dois pilares muito importantes para a gente sair desse atoleiro do baixo crescimento.